compreender as emoções, a maneira como você se relaciona com ela e a relação com seus pais. Quando você entende como lidar com as emoções, você percebe que tem um reflexo entre as emoções que você sente e a relação com os seus pais. E a ideia principal dessa live é reconhecer que quando você aceita as emoções, quando você aceita o que você sente, quando você lida com as suas emoções como certas, do jeito que elas são, você deixa o seu caminho mais fácil, no sentido, as emoções são um guia pra gente. Então, essa live sendo sobre emoção e a relação com os pais, às vezes, na relação com os pais, olá Temi, bem-vinda, às vezes na relação com os pais a gente aprende que sentir raiva não é adequado, por exemplo. Porque se a gente mostra raiva para os nossos pais, pode haver uma certa, vamos dizer, punição ou uma repressão da raiva. Ou seja, de maneira geral, a raiva não costuma ser bem-vinda, porque a gente tem uma impressão que a raiva, por exemplo, pode gerar uma agressão, gerar o perder o controle. Só que quando você entende como lidar com a raiva, você consegue usar ela a favor. Você consegue ter uma expressão positiva da raiva, por exemplo. Para quem está chegando, esses minutos iniciais eu estou falando de maneira geral sobre o tema da live, que é emoções e a relação com os pais. Daí eu acabei de comentar sobre a raiva, por exemplo, que existe uma tendência a ver a raiva como negativa, porque a manifestação dela sem controle acaba gerando mais mal-estar do que resolvendo. Mas quando se acolhe a raiva fica mais fácil, porque você pode usar essa energia. A raiva é uma energia para colocar limites, para se proteger. A raiva é uma energia para ação. A gente precisa da raiva para realizar. Não quer dizer que a gente vai realizar com raiva, mas a raiva é foco, é energia focada. A tristeza é um convite para ir para dentro, para perceber como você está no momento, para perceber o quão alinhado você está com as suas emoções, com o seu coração. Então, quando bate uma tristeza, se você foge dela, ou se você remói, fica no negativo da tristeza, isso gera um mal-estar. Como eu comentei, eu vou desenvolver cada um desses temas ao longo da live. E falando do medo, o medo, geralmente, quando a gente sente medo, tem duas formas de lidar com o medo também. Para cada uma delas tem duas formas, que no geral é ou ficar remoendo o lado negativo. O negativo da raiva é... Bom, na verdade, no caso da raiva, se você não expressa a raiva, ou seja, engole, isso faz mal a você. Se você expressa de uma forma agressiva, isso faz mal à relação. Faz sentido? Daí, então, eu vou falar na live sobre uma forma saudável de lidar com a raiva. Então, tanto engolir a raiva quanto atacar alguém, ofender alguém para se vingar ou para descontar a raiva, as duas formas são negativas. Então, se alguém tiver... O que você acha? Se você tiver alguma ideia, qual poderia ser uma forma positiva para lidar com a raiva? Se você já tiver alguma ideia, comenta aqui para eu ter uma ideia do que você já tem como pensamento sobre como seria uma forma positiva da raiva. Falando do medo, o medo tem duas formas também que são negativas. O medo, por exemplo, você pode paralisar por medo, ou seja, deixar de fazer o que você quer fazer por medo de dar errado. É curioso que eu vou falar da relação entre as emoções também daqui a pouco. Mas o medo, ele tende a fazer a gente paralisar por receio do que vai acontecer, de algo dar errado, ou pode fazer alguém assumir riscos demais. É curioso. A pessoa que assume riscos demais, que se coloca em risco por qualquer coisa, também está movida por medo, mas é a aversão ao medo. Quando você tem uma aversão ao medo, ou seja, se afasta do medo, existe um comportamento que tende a ser visto como imprudente. Então também não é positivo, a gente precisa do medo.
Então, tanto o ficar apegado à emoção, no sentido de mostrar o negativo dela, a negatividade, quanto rejeitar ela, traz um efeito negativo. Se alguém quiser arriscar, qual seria o positivo? Qual seria uma forma positiva de lidar com o medo? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Falei da tristeza, falei da raiva, falei do medo, da tristeza. A tristeza também dá para pensar em duas formas negativas. Ah, legal. É, a ideia é trazer um olhar diferente para lidar com as emoções básicas. E as emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Eu li o comentário da Esther, nunca tinha pensado a imprudência dessa forma, como uma forma de aversão ao medo. E falando da tristeza, tem duas formas de lidar com a tristeza que alimenta ela. Uma forma é uma é ficar na negatividade, na vitimização. Então a vitimização é uma relação negativa com a tristeza. Vitimização significa, porque a vida é difícil, as pessoas não me ajudam, tal pessoa me prejudicou, ou seja, na vitimização se culpa os outros. Legal. E na vitimização é a tristeza se manifestando culpando os outros. A outra forma de lidar com a tristeza que também não é positiva é negar ela. Então uma pessoa que nega a tristeza, que foge dela, por exemplo, pode fazer isso se ocupando fazendo várias coisas. Então eu não tenho nada contra fazer várias coisas porque eu faço várias coisas o tempo todo. Mas você pode fazer várias coisas sem que isso seja uma fuga da tristeza. Ah, por muito tempo eu fugi da tristeza. Estou falando da tristeza, da minha experiência. Eu fugi da tristeza porque quando eu batia a tristeza, eu ia correr. Eu literalmente corria para fugir da tristeza. E quando a gente corre ou faz alguma atividade física, diminui o incômodo. Se sente menos a tristeza, pelo menos no momento. Perde o peso ou a carga. Então, se alguém quiser experimentar ou já experimentou, pode comentar formas de lidar com a tristeza. Às vezes é necessário se distrair ou fazer coisas para desviar a atenção da tristeza, porque às vezes a tristeza é muito grande, então você precisa aliviar a pressão ou a tensão da tristeza. Porém, em algum momento a gente precisa olhar para ela, em algum momento a gente precisa acolher a tristeza. Então, até aqui eu fiz então essa visão geral, e agora eu vou contextualizar com a constelação familiar e a relação com os pais. Bom, na relação com os pais a gente aprende a se relacionar com os outros e com a gente também. Principalmente com a mãe, né? No geral, a mãe tem um papel, vamos dizer, costuma ter um papel mais presente na criação dos filhos. Tende a ser o que acontece, mas não é uma regra. Então, mas mesmo assim na constelação, no geral, o relacionamento, o cuidado a gente aprende com a mãe, porque é comum que a gente passe mais tempo com ela. Mas ainda assim, na relação com os pais, a forma como você se relaciona com eles ou se relacionou na infância, afeta a forma como você se relaciona com você mesmo. Então, se seus pais foram exigentes com você na sua infância, é provável que você seja exigente com você. Se eles de alguma forma então, a exigência é uma forma de a gente espelhar a relação que a gente teve na infância com os pais, mas também a forma como os pais se tratavam. Tratavam um ao outro, a gente tem os pais como modelo de relacionamento, também na forma como eles se tratavam, cada um se tratava a si mesmo. Então, a forma como a gente via o pai ou a mãe falando deles mesmos, é como a gente tende a ver a relação com os outros e com a gente. E aí é onde chega as emoções nesse ponto. No geral, quando criança a gente quer a atenção dos pais. E nem sempre isso é possível e se experimenta uma tristeza. Então, por exemplo, como você lidou com a tristeza na infância? Havia espaço para aceitar a tristeza? Ou você tinha que engolir o choro, como costumam falar, ou se na infância você não sentia que
podia contar com seus pais porque eles estavam ocupados, por exemplo, se você vivenciou isso, é provável que você tem dois caminhos. Um é buscar ser independente e se virar sozinho. Daí existe a tendência de negar a tristeza. Quando você é independente e escolheu se virar sozinho, ou seja, não podia contar com os pais e decidiu se virar sozinho, então você precisou não ouvir a tristeza. Porque de alguma forma a tristeza acaba trazendo para a gente a ideia de que tristeza é fraqueza, mas não é. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Se abrir a sentir o que você está sentindo é o que te dá força. Se você validar os seus sentimentos, ou seja, o que você sente é certo, não importa qual é o sentimento. Se você tiver essa forma de ver as suas emoções, isso significa que você está do seu lado. Se na infância você sentiu que os seus pais não estavam disponíveis para você, porque eles estavam ocupados, e quando você tinha algum problema e levava para eles, isso gerava mais problema. Pelo menos essa era a relação com meu pai. Se eu tinha algum problema e levasse para ele, eu passava a ter dois. O problema que eu tinha e o fato de ter falado para ele. A Suelen comentou: sempre ouvia, coitadinha, porque tá chorando? Não chore. Acabei de perceber que me sentia fraca se chorasse. Então, e olha que interessante. Quando alguém fala para a criança parar de chorar, é normal que essa pessoa que faz isso está querendo o bem da criança. Mas no fundo, essa pessoa não lida bem com as próprias emoções. Quem aceita o que sente, aceita que as pessoas sintam o que elas sentem. Se as pessoas reprimem a raiva, é porque dentro dela, por exemplo, se os pais reprimem a manifestação de raiva dos filhos, é normal que os pais reprimam a raiva neles também. E a educação repressora que a gente recebe, faz sentido que a gente recebeu uma educação repressora? Pelo menos, assim, é a minha visão. É claro que pode ter outras visões, mas de alguma forma a educação é repressora. Por quê? Porque ela não deixa a gente sentir o que a gente está sentindo. Por exemplo, quando alguém fala para de chorar, não chora, tipo, não fica triste, mas o que tem de errado sentir a tristeza? A tristeza é um convite para olhar para dentro. Legal, o Bruno comentou. Sim, e eu tive a educação repressora, né? Eu também tive. Para mim a educação foi bem repressora. Tanto que eu saí de casa bem cedo na primeira oportunidade, para poder seguir meu próprio caminho. Então, só que sabe o que acontece? Sabe o que é pior? O pior do que a educação repressora que a gente recebeu, para alguns mais repressora, para outros menos, porque cada pessoa vivencia de forma diferente. O pior em relação a ter recebido uma educação repressora, mais ou menos repressora, é que a gente continua fazendo isso com a gente. Então, se você recebeu uma educação repressora na infância, hoje você é quem se reprime. Olá, Rafa, bem-vindo. Olá, não sei falar esse nome, Jamairagai. Leiloca Farias, bem-vinda. Então, a gente recebeu, ou de maneira geral, quem recebeu uma educação repressora na infância, repressora quer dizer que você não podia sentir o que você estava sentindo, ou que você tinha que ser diferente do que você era no momento. Então, o pior disso, o lado negativo da educação repressora que a gente recebeu na infância, é que hoje é a gente que faz com a gente. Então, isso é a educação, né? Ou condicionamento, ou adestramento. A gente foi adestrado a lidar com a gente de uma maneira. O que a gente pode fazer hoje, e as terapias e a constelação familiar ajudam nisso, é você se colocar do seu lado. Constelação familiar, a mensagem da constelação é aceitação. Tanto que os princípios da constelação são 3 e se chamam ordens do amor. Amor é sobre aceitação. Então, ordens do amor é ordens da aceitação, princípios da aceitação. Quando você vivencia as ordens do amor, o que significa vivenciar as ordens do amor? Significa ter gratidão pela vida, ou seja, olhar para os pais com aceitação, pensar neles como certos do jeito que eles são, e isso é difícil, não precisa ser fácil também. E sabe por que é difícil aceitar para quem é difícil, né? Então eu estou falando agora para quem tem dificuldade de aceitar os pais como eles são. Sabe por que é difícil aceitar os pais como eles são? Porque você é igual aos seus pais. Faz sentido?
Pode ser que isso que eu falei agora não seja tão fácil de ouvir, né? Mas por muito tempo eu tive mágoa, tive ressentimento do meu pai, porque ele era autoritário. Até que eu comecei a identificar em mim que eu era igual a ele. Quando eu assumi que eu era igual ao meu pai, que eu conseguia ser autoritário igual a ele e que eu era muitas vezes, quando eu assumi que eu era igual a ele, ficou mais fácil de aceitar ele. Então, quem tem dificuldade de aceitar os pais como eles são, a dificuldade é que você é igual a eles. Então você não aceita você. Você não aceita o que em você é igual a eles. Só que o que você não aceita em você se manifesta. Esse é o efeito de não aceitar uma emoção. Uma emoção que você não aceita, você manifesta ela sem controle. Então quem não aceita a raiva, vai mostrar a raiva e depois vai sentir culpa por ter mostrado a raiva. Faz sentido? Legal, o Bruno comentou sim e que percebeu comigo na sessão de constelação. Então, e o que você não aceita em você te controla. Se você não aceita a raiva, você vai manifestar raiva mesmo assim. Você só não vai perceber. Os outros vão. E você vai perceber quando você já explodiu. Então, aceitar a raiva significa ficar liberado por você mesmo para manifestar a raiva de uma forma saudável. De uma forma a preservar como você se sente, preservar o seu espaço vital. Isso é aceitar a raiva, ou seja, estar presente e acolher a raiva, pensar nela como certo, como ela é. Então, com aceitação, você muda a relação. A tristeza. A tendência em relação à tristeza é ficar remoendo na negatividade ou fugir dela. Como você muda a relação com a tristeza? Olhando para ela. O exercício que a gente vai fazer no final, daqui a pouco, vai ser olhar para a tristeza. E aí, o que a tristeza tem a ver com a relação com os pais? Se os pais carregavam ou carregam uma tristeza, não necessariamente eles precisam mostrar isso explicitamente. É possível alguém ter uma tristeza e esconder, mas de tempos em tempos sente e acaba mostrando. Então, normalmente a ferida emocional que você tem é a mesma que os seus pais tiveram ou têm. Daí, por que é importante entender isso? Porque o caminho, então, é você se aceitar com essa ferida emocional. A ferida emocional é a tristeza. Ou é o sentimento, no geral é a tristeza. Não muda. Porque a tristeza é uma emoção básica, essencial. A gente precisa dela na vida. A tristeza indica o quanto você está no caminho do coração. Então, ter gratidão pela tristeza é ter gratidão por um sistema interno de feedback que te indica se você está no caminho certo ou não. Ignorar a tristeza, você está ignorando uma parte sua. Imagina que as emoções é o nosso conselheiro que fala pra gente, olha, isso não está muito certo. Daí não adianta afastar o conselheiro, tipo, sai daqui, não quero te ouvir. As emoções vêm para dizer algo pra gente. Quando a gente sente medo, o medo está dizendo, ó, pensa antes de agir, pensa mais, se prepara melhor, busca mais informação. É isso que o medo fala. Se você ouvir isso que o medo está falando e buscar atender o que ele está dizendo, você diminui o medo. Só que também é importante não só ouvir o medo positivamente, que é esse exemplo que eu dei, mas também é importante você aceitar o medo. Lembra da questão da tristeza? E aí alguém comentou, deixa eu ver quem foi que comentou, foi a Suelen. Comentou que quando criança estava chorando, alguém falava, coitadinha, não chora. A mesma relação com a tristeza é importante a gente ter também com o medo, ou seja, tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem sentir medo. É importante a gente se acolher. E funciona. Experimenta quando você sentir medo de alguma coisa, experimenta olhar para dentro e dizer para você, eu vejo que você está com medo. E aí você respira. E você diz, e tá tudo bem, você pode sentir medo. É simples assim. Reconhecer o medo são essas duas frases. Se você fizer isso, sempre que vier tristeza, ou raiva, ou medo, se você tiver lembrar dessas duas frases, que é,
Eu vejo que você está com medo, falando para você mesmo, falando para suas emoções. Eu vejo que você está com medo e está tudo bem sentir medo. É simples assim, essas duas frases te ajudam a acolher as emoções. E acolher, por exemplo, a tristeza, eu achava, antes de acolher a tristeza, eu achava que ela ia me destruir. Boa noite, Agnete, bem-vinda. Eu sentia uma tristeza até 2 anos atrás, até 2018, que parecia que ia arrebentar o meu peito, era uma intensidade, uma dor muito forte. E eu conseguia sentir ela. Se eu olhasse para dentro, levasse a atenção para o centro do meu peito, eu sentia uma dor, bem fundo. E daí, em 2018, eu fiz uma constelação. Curioso que eu levei bastante tempo para fazer a constelação da tristeza. A minha primeira constelação na minha vida foi em 2011, depois que eu já tinha entrado na formação em constelação. Então eu levei de 2011 a 2018. Levei 7 anos para chegar à conclusão que eu podia constelar a tristeza. Sei lá, levou esse tempo. Sinal que não é tão simples assim. E nas sessões que eu atendo com constelação familiar, o tema tristeza é um tema frequente, é um tema que costuma estar presente nas sessões, direta ou indiretamente. Até para quem é mais ativo, mais positivo, ainda assim o tema da tristeza está presente. Então eu vou fazer o exercício dentro de instantes. Então eu só vou recapitular então o que eu falei até aqui. Eu ia comentar as ordens do amor. Antes de fechar, antes de ir para o exercício, eu vou comentar a relação das ordens do amor que eu listei aqui. Então, em relação ao dar e receber. Na relação com os pais, os filhos recebem, os pais dão. Então, uma relação em sintonia com as ordens do amor é você, enquanto filho ou filha, se permitir receber dos seus pais. Só que nem sempre isso é possível. Por quê? Se na infância você quis receber dos seus pais e eles não estavam disponíveis, é normal que você tenha se fechado. É o amor interrompido. Se você via os seus pais tristes pelo canto, e você sentiu que precisava cuidar deles, também é uma inversão. É você fazendo por eles. No dar e receber ainda, se você não quer receber deles porque tem mágoa, a tendência é que você se afaste deles. Só que no fundo existe um eu emocional. Esse eu emocional precisa ser considerado. Não adianta só se afastar dos pais, porque você se afasta fisicamente, mas as suas emoções continuam conectadas com eles. Então é melhor resolver com eles. Acolher a raiva, a Mara Rubio escreveu, acolher a raiva é com as mesmas frases? Sim. Para raiva, tristeza e medo, você precisa reconhecer elas. Como que você reconhece a raiva, tristeza e medo? Primeiro, você está sentindo. Esse é o primeiro passo. Você está sentindo tristeza, raiva ou medo, e aí você reconhece elas. Eu vejo, você está falando para a sua criança interior, falando para você internamente. Eu vejo que você está com raiva, tristeza ou medo, e está tudo bem. Você pode sentir isso. Simples assim. E o reconhecer e o dar permissão para sentir é libertador. Então, e aí, na questão do vínculo, as nossas emoções vão estar sempre vinculadas à família. Aí a diferença é, esse vínculo te fortalece ou te atrapalha? Se você levar aceitação, se você lembrar das ordens do amor e se alinhar com elas, o seu vínculo com a família tende a ser positivo. Mas para isso precisa ter aceitação, gratidão e você está no seu lugar. Em relação à sua família, é lugar de filho ou filha. E então, falei do vínculo, da precedência. Bom, a precedência é o lugar. Precedência é você estar como filho ou filha em relação aos seus pais. Esse lugar te fortalece e esse lugar fortalece os seus pais. A dificuldade é que às vezes os pais não querem estar no lugar de pais. Às vezes os seus pais estão buscando você e eles agem como se fossem seus filhos. Então isso é incômodo, porque se você está cuidando dos seus pais como se fosse mãe ou pai deles, isso gera um mal-estar, ok? Bom, então é isso. Falei das ordens do amor, falei das 3 emoções, dei os exemplos. Então o exercício vai ser assim.
escolhe qual das emoções que eu falei, tristeza, raiva ou medo, qual das três é a que você mais sente? Qual das três está mais presente para você? Escolhe uma das três, ok? Então agora, imagino que você já escolheu ou tristeza, ou raiva, ou medo. Agora você imagina você criança, ou você em algum momento da sua vida, com essa emoção. E percebe se essa imagem está perto ou está longe de você. Se estiver longe, traz ela para perto. E percebe. Com essa emoção perto, com você, com essa emoção perto de você, é melhor ou pior? Costuma ser incômodo, costuma ser pior. Mas isso é momentâneo, então aguenta aí que a gente vai mudar isso. Agora fala para você com essa emoção. Você diz, eu vejo que você está sentindo isso. Você pode dizer qual é a emoção. Raiva, tristeza ou medo. Eu vejo que você está com raiva, eu vejo que você está com medo, eu vejo que você está com tristeza. E aí você diz, e está tudo bem. Você pode sentir o que você está sentindo. Ok? E você diz, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Ah, e qual é o bom da tristeza? A tristeza te convida a perceber o quanto você está no caminho do coração. Qual é o positivo do medo? Ele te lembra de se proteger. Qual é o positivo da raiva? A raiva é uma energia para mudança, para você impor limites. E aí, considerando isso, você diz, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Por último, você diz, você é bem-vindo. Por último, você diz para... Teve uma chamada aqui no meio da live, eu tinha que colocar no modo avião. Mas por último, você diz, você é bem-vindo na minha vida. E imagina que você abraça essa sua parte emocional, a sua criança emocional, a sua criança que está triste ou com medo ou com raiva. Ok? E aí você me diz, como foi? Como foi fazer esse olhar para a sua parte com a emoção? E o que mudou depois de falar essas frases? Se alguém quiser comentar, fica à vontade, ok? Enquanto isso, então eu já vou finalizando. Algumas pessoas aqui na live já conhecem o curso Resolva-se com os seus pais. Então essa live é uma forma de apresentar conteúdos que estão no curso Resolva-se com os seus pais. Ó, a Mara Ruber foi bom, ficou leve. Isso, fica mais leve. A Lualém Carnico, difícil falar esse nome. Lua. Quando a gente aceita as emoções, fica mais leve. Legal que vocês experimentaram isso. Dá um alívio. Legal. E olha que interessante, você pode repetir esse exercício quando você quiser. É só você lembrar de que o princípio é aceitação. O que a gente fez nesse exercício foi aceitar a emoção como certa do jeito que ela é. Se é tristeza, aceita a tristeza. Se é raiva, aceita a raiva. Se é medo, aceita o medo. Então, e aí, essa live é uma forma de apresentar, de compartilhar com mais pessoas o conteúdo que tem no curso Resolva-se com os seus pais. A Suelen escreveu, senti um movimento muito libertador de uma questão antiga. Legal. Parabéns, Suelen. Sinal que você tá no momento da mudança. Você está aberto à mudança e aí ela acontece. Porque dá vontade de tocar. Legal. E, bom, então é isso. Obrigado pela participação.